Regiane, muito obrigada por estar aqui no nosso All News Muito e até obrigado. uma próxima. Obrigada. Bom, agora 11 horas e 34 minutos, a gente vai seguir trazendo mais informações a respeito da dengue, até porque isso é algo que interessa não apenas o estado de São Paulo, mas também boa parte do Brasil, né? A gente está vivendo uma situação grave da dengue em muitos estados, né? Já são 7 que decretaram estado de emergência, e agora o maior estado do Brasil, o estado de São Paulo, também com emergência. Por isso a gente também recebe aqui no nosso All News a doutora Rosana Hittmann, ela que é infectologista do Hospital Emílio Ribas e também pode ajudar a trazer dicas, né? O que fazer, né? Nos grupos, por exemplo, de escola, as crianças falando, os pais falando, passa repelente nas crianças, todo mundo agora sai de casa já com repelente, o que é possível fazer mais, já que não tem vacina? Doutora Rosana está aqui para nos ajudar a entender tudo isso. Olá, doutora Rosana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, o que nós, Bom, né, a ação individual, né, além de você não ter ali o criadouro, você eliminar com a água, que isso a gente fala, o que é possível fazer? É passar repelente? É a única saída? O que fazer a partir de agora, doutora Rosana? Então, Fabíola, eu sempre falo que a gente tem dois inimigos. Um é o mosquito, e para o mosquito, além de fazer essas medidas que você já estava comentando, é sem dúvida uma barreira individual. E barreira individual é igual a repelente. O repelente é importante, e a gente tem frisado isso, primeiro, que ele tem um custo razoável, que eu acho até que a gente poderia ter coisas menos caras para a população neste momento. Mas é importante a gente ver que cada repelente tem concentrações diferentes, né? E os compostos também têm que ser compostos que sejam aprovados pela Anvisa. Então, na hora de você comprar um repelente, olhe o rótulo, olhe a concentração do produto, veja qual é a recomendação em termos de repetição do seu uso, porque esta sim é uma barreira importante. E quanto menor a área que você deixar exposto, Fabiola, então, se você puder usar mangas compridas, você vai falar, mas está muito quente. Mas tem tecidos leves, o importante é ser cor clara, mangas compridas e calça comprida nessa época, ou saias compridas, você diminui muito a área à disposição para o mosquito. Então, eu acho que você fazendo essas duas medidas, evitar perfume, que a gente sabe que o mosquito é atraído por perfume, e caprichar no repelente na perna, que a gente sabe que o mosquito voa relativamente baixo, e assim vai. Então, são medidas práticas que eu acho que vale a pena a gente reforçar. agora, doutora Rosana, a senhora fala, olha o rótulo na hora de comprar o repelente. Tem muita gente comprando gato por lebre. O que que a gente tem que reparar no rótulo na hora de comprar o repelente? Josias, são três produtos que a Anvisa aprova, ou seja, tem teste, que é o DEET, o IR3535 e a icaridina. Cada um deles, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A icaridina é um dos que tem a maior concentração e maior tempo de ação. Isso me interessa. Se eu saio de manhã de casa e volto só à tarde, para mim é mais complicado ficar repetindo o repelente. Então, se eu tenho um repelente que tem uma duração de ação de 10 horas, numa concentração de 25%, para mim é prático usar esse repelente. Diferente de um repelente que tem uma concentração, sei lá, muito menor e eu tenho que repassar ele a cada 3 horas. Então, quando eu falo para você ver o rótulo, é para você entender qual é o produto que está lá dentro, para ver se você não está comprando gato por lebre, ver a concentração e o que o próprio fabricante vai falar em termos de você ter que repassar. Eu sempre vou dar, do ponto de vista prático, opção para repelentes que tem uma duração mais prolongada. Rosana, bom dia, prazer ver Bom você dia. aqui. Rosana, uma pergunta. Além dos repelentes, é claro que o repelente, como você mesmo colocou, tem um custo, né? Tem vários lugares em que determinados vetores são endêmicos, sabe, amarela, dengue, como a Amazônia brasileira, a África subsaariana, o pessoal usa bastante mosquiteiro. Qual que é a eficácia do mosquiteiro para a questão da dengue? É uma questão que vale a pena ou por conta do horário do mosquito, que nem é o caso? Sacamor, primeiro prazer estar falando com você, mas eu vejo o mosquiteiro, em especial para os pequenos, porque a gente sabe, os repelentes é de 3 meses para cima, tá? Então, os bebês menores, que eles dormem em períodos onde o mosquito pode estar em ação, eu acho que daí é excelente o uso do mosquiteiro. Você realmente faz uma barreira para evitar o contato. Ou você, na tua casa, etc., se você puder colocar
algum tipo de rede, alguma coisa para evitar a entrada do mosquito, também eu acho que seria interessante. Então, são outras medidas que a gente pode usar, e eu acho que sim, eu vou bastante para a Amazônia, é algo que a gente vê direto, e realmente funciona para pelo menos você abreviar aí o contato. Em relação, eu falei que tinham dois inimigos, né? Um é o mosquito e o outro é o vírus. Então, se não tem vacina para todo mundo e não teremos em 2024, não teremos, não adianta a gente contar, a gente quer muito contar com isso, que o Butantan agilize, mas não será possível em 2024. Então, caso alguém tenha a doença, Sakamoto, não é para ninguém morrer de dengue, eu acho que é aí que a gente tem que falar sério. Então, essa pessoa que está com uma suspeita de dengue deve procurar assistência para poder ser orientado. A quantidade de líquido, a gente toda hora está falando, não, tem que se hidratar. O que é tem que se hidratar? A pessoa me fala, doutora, mas eu tomo água, eu tomo uma garrafinha todo dia. Isso é muito pouco, nós estamos falando de 60 ml por quilo. Então, cada um faça a sua conta aí, cada um que tenha o seu peso, faça a sua conta do que significa essa hidratação. Então, é importante que a pessoa doente procure assistência para que possa ser feito o diagnóstico correto e ver se tem alguma gravidade no sentido do manejo. A senhora falou uma frase muito forte aí, não é para ninguém morrer de dengue, mas tem muita gente morrendo de dengue, né? O que é muito grave. A gente tem confirmado aqui no estado 31 mortes confirmadas, 122 em investigação, somente no estado de São Paulo, no Brasil inteiro é um número muito maior que isso. Como faz para não morrer de dengue? A senhora falou sobre a hidratação, mas aí vamos lá então, ao básico. Quais são os primeiros sintomas? Quer dizer, ontem, por exemplo, minha filha chegou em casa com 3 picadas, né, da escola. Já fiquei desesperada. Eu não sei se ela pegou dengue, se não pegou dengue, né? E você já fica apavorado. Quais são os primeiros sintomas e quais são as primeiras atitudes que a gente tem que tomar quando toma uma picada, quando sente algum sintoma? Bom, o fato de ser picada não significa que estará doente, óbvio. Você precisa de um mosquito que seja o Aedes aegypti, número 1, eu não sei qual foi o mosquito que picou sua filha, e 2, um Aedes aegypti infectado com o vírus. Então, são duas situações que a gente precisa ter, tá? Mas, vamos lá para sua filha. Então, ela foi picada ontem. Eu tenho que observar o período entre ser picado e começar o quadro clínico é relativamente curto. Nós estamos falando aí de 2, 3 dias. Eu preciso ficar de olho nela, caso ela apresente, número 1, febre. Esse é o principal sintoma da dengue. Então, uma febre, em geral, uma febre alta, de início agudo. Daí você vai falar, mas peraí, mas tem Covid, tem influenza, etc. Normalmente, ela vai ter a febre sem dor de garganta, sem congestão nasal, sem coriza, sem os quadros respiratórios. E além da febre, o que chama muito a atenção é dor de cabeça e aquela dor na movimentação dos olhos, Fabiola. Você só de olhar para um lado e para o outro, você já tem uma dor importante. Pode ter náusea, pode ter vômito, daí é mais como qualquer outra virose, mas eu diria que neste momento, no município de São Paulo, ou em qualquer lugar onde está tendo um grande número de casos, se você começar com esses sintomas, não necessariamente é dengue, mas você tem que pensar na possibilidade de ser dengue, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, super importante, né, conhecida como doença do quebra-ossos, né? Então as pessoas realmente têm muita dor no corpo. Você tem que pensar na possibilidade de dengue necessariamente. Bom, Doutora Rosana, eu queria saber da senhora se a senhora já chegou a alguma conclusão sobre a atuação do Estado nesse surto de dengue. É o Estado compreendido lato sensu, né? Governo federal, governos estaduais. Houve negligência na prevenção? Fala-se muito que a mudança climática potencializou a incidência de casos de dengue, mas essa reviravolta climática está aí no noticiário desde muito tempo, né? Houve negligência? Há sempre uma negligência da sociedade na prevenção, mas o Estado falhou, a seu juízo? Eu vejo assim, José, eu estou dando opinião pessoal, tá? Eu vejo que, eu acho que o mais importante é o município, porque as verbas, se você pegar tudo que foi noticiado, foram distribuídas verbas importantes para a prevenção da dengue. Então, já se tinha a possibilidade, sim, da gente ter um ano ruim. O que a gente não sabia é que ia ter essa antecipação. A gente estava esperando esse ano ruim, abril, maio. O que nós vimos, de repente, foi uma antecipação jamais vista, né? Em janeiro, fevereiro, a gente já explodindo com o número de casos. Que olhando para trás, olhando pelo retrovisor,
eu ia te falar, puxa, mas a gente já teve um inverno quente. Então, o fenômeno climático já vinha desde o inverno. Eu podia ter imaginado que a gente poderia ter essa antecipação. Então, eu digo assim, eu acho que depende muito dos municípios. A doutora Regina até falou do município de Guarulhos, que está levando a vacina para a escola. Você vai ver que a taxa de vacinação de Guarulhos vai ser muito maior do que os outros municípios. Em teoria, eles têm autonomia para tomar essas decisões. Então, eu acho que, lógico, federal é super importante, mas eu acho que se você comparar números, comparar ações entre municípios, você vai ver grandes diferenças. E daí depende, sim, dessas ações mais localizadas. Eu acho que a partir daí, a hora que você coloca uma educação sobre dengue nas escolas, criançada, uma vez por semana, toda segunda-feira, vocês vão na sua casa, vão fazer lá o foco, vai atrás do foco, como se fosse uma coisa lúdica, um jogo, volta para a escola e cada um vai contar o que achou, o que não achou, se tinha foco, se não tinha. É um jeito simples de você envolver a população no sentido de uma prevenção. Então, eu acho, na minha visão, eu acho que se teve alguma, vamos chamar de falha ou alguma omissão, eu acho que, em especial, quando a gente fala numa gestão mais municipal, uma coisa mais localizada, e daí sim você vê diferenças importantes. O próprio município de São Paulo, quando você for ver o número de casos por 100 mil habitantes aqui no município, é muito diferente do que você pega o Distrito Federal, é absurdamente diferente. Então, eu acho que tem ações localizadas que poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Ô, doutora Rosana, é importante isso que a senhora está falando, até porque tem uma novidade aqui que eu acabei de receber da Prefeitura de São Paulo, de uma ação aqui da Prefeitura de São Paulo. Mas o que a senhora estava falando aí, São Paulo, os números são... Daqui a pouco eu dou essa notícia aqui antes, eu queria só perguntar uma coisa para ela, mas São Paulo, a senhora acha então que fez uma ação preventiva melhor do que outros municípios ou não? Fabíola, eu não tenho condições de falar isso. Eu estou analisando os números e o que a gente recebe de informação em termos de ações. O que a gente sabe é que os municípios receberam verba para fazer ações de prevenção, assim como estão recebendo vacinas para isso. E eu já fui chamada para falar que, olha, o município X, os adolescentes não estão indo se vacinar, então o que a gente faz? De novo, eu acho que são ações localizadas. Se você fizer uma boa ação naquele município, levar. Ministério da Saúde e Ministério da Educação, na minha visão, em termos de saúde pública, tem que andar de mãos juntas. É fundamental que a gente tenha essa parceria exatamente para poder atingir quem tem que ser atingido, que são os adolescentes de 10 a 11 anos. Então, quanto mais você fizer educação continuada e com uma linguagem voltada para essa população, eu acho que seus resultados vão ser melhores. Só mostrando essa Rosana, notícia aqui do. Deixa eu só dar essa notícia que caiu agora, Sakamoto, só para perguntar para ela se isso funciona ou não, né? A prefeitura começou hoje a usar os drones disparando larvicida para combater o avanço da dengue. Já fez o primeiro voo, né? Até o prefeito acompanhou isso, eles estavam lá na Água Branca e pretendem usar agora. Fazer, de certa maneira, alguns voos pela cidade. Esses equipamentos estarão sempre à disposição em cada uma das 5 coordenadorias regionais de saúde, de segunda a sexta, no período comercial, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E a operação será realizada por uma empresa especializada em conjunto com agentes de vigilância em saúde. Eles já estavam usando drones com a Guarda Municipal para monitorar possíveis criadouros, né? E agora eles utilizam esses drones para disparar os larvicidas. O larvicida funciona? É uma boa ação, doutora Rosana? É mais uma ação, Fabíola. Isso, óbvio, não vai ser a salvação da história, mas é mais uma ação importante. A gente tem que lembrar que o ovo do Aedes aegypti, ele sobrevive 300 a 400 dias. Ele sobrevive mais que um ano ressecado. A hora que ele entra em contato com a água, de ovo para larva, é uma questão de 2, 3 dias. E de larva para mosquito, mais um pouco. Ou seja, esse ciclo aí não é mais do que uma semana. Então, o larvicida vai pegar uma fase do mosquito, mas é só uma fase que dura super pouco. Por isso que é mais uma ação dentro de várias coisas que têm que ser feitas. O fumatê, por exemplo, só pega o mosquito voando. Então, cada uma dessas ações vai pegar o mosquito numa determinada fase. Você evitar água é fundamental.
porque daí você evita a colocação dos ovos. Esses sim vão durar 300, 400 dias. A larva em si é rápida a transição. Então, é mais uma ação, mas de verdade, na minha ótica, não é a salvação, mas é mais uma iniciativa para você diminuir o número de mosquitos. Rosana, tem uma das recomendações que a gente sempre ouve infectologistas falarem com relação à questão do tratamento da dengue é não faça automedicação e desconfiando que está com sintomas, procure o médico. Dito isso, e considerando que o Brasil é o país da automedicação, da pessoa pegar aquela caixinha de remédio, tomar um remédio vencido que ela não tem ideia para que serve, mas beleza, eu vou tratar porque é parecido com outra coisa. Enfim, considerando isso, tem alguns remédios que são mais preocupantes do que outros para, por exemplo, alívio de sintomas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco o que o pessoal, tudo bem, vamos deixar bem claro para todo mundo, na dúvida, procure um médico, procure um pronto-socorro, mas considerando isso, se tiver com uma dúvida e quiser aliviar os sintomas, o que pode, o que não pode? Então, vida real, certo? Eu estou com febre, com dor de cabeça, com dor atrás dos olhos, e não quero nem pensar em ir para a UBS agora, porque eu não tenho condições. Eu estou com a cabeça aqui explodindo. Devo me medicar? Eu, na minha opinião, sim. Estou falando de vida real. O que eu posso optar neste momento? São duas medicações que o próprio Ministério da Saúde sugere. Ou você usa algo à base de paracetamol, certo? Tem vários nomes comerciais, ou à base de dipirona, se você não for alérgico à dipirona. Você toma a sua medicação, você vai ter o alívio dos sintomas e você vai procurar atendimento médico. O que você não deve fazer é tomar aquela medicação que sempre funcionou para febre, que pode ser um anti-inflamatório, não hormonal, tipo, por exemplo, ibuprofeno. É muito comum as pessoas tomarem ibuprofeno. Eu estou falando esses nomes para as pessoas identificarem, né? Não é para tomar ibuprofeno no caso da suspeita de dengue, porque é um anti-inflamatório. Ele pode facilitar o risco de um sangramento. Então, o que você não deve tomar? Ácido acetilsalicílico, qualquer composto que tenha ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatório. Você leu essa palavra, anti-inflamatório, você já não deve tomar essa medicação. Duas medicações de segurança, ou paracetamol, que é muito comum no nosso país, ou dipirona, se você não for alérgico. Doutora Rosana, na linha da vida real a que a senhora se refere, há uma preocupação que tenho, a senhora até mencionou, tem adolescente que não está querendo tomar vacina, está negligenciando a vacina. Eu lhe pergunto duas coisas. Acha que isso pode ser ainda efeito daquele surto negacionista que a gente enfrentou na pandemia? E a segunda coisa, havendo uma sobra de vacina, que na faixa etária liberada, as pessoas não tomaram. Acha que deveria ser feita uma reavaliação rápida para permitir que outras pessoas de outras faixas etárias tomem a vacina? Bom, primeira coisa é tentar buscar, sim, fazer a vacina na faixa etária estabelecida antes de pensar em outras faixas etárias, né? Então, eu insistiria nisso, insistiria nessa educação. Que tem reflexo ainda do antivacinismo, eu não tenho a menor dúvida que sim. Infelizmente, nós estamos falando de vacina de dengue, mas se você for pegar a nossa cobertura de outras vacinas, e pegando o adolescente, a mesma faixa etária, HPV, que é um vírus mais importante do ponto de vista de prevenção de câncer do que o HPV, essa vacina é gratuita na rede pública exatamente para a população de adolescentes. Se for ver a cobertura vacinal, é pífia, é triste a gente ver. E assim, Josias, eu faço parte eu represento a Sociedade Infecto lá na Câmara Técnica. Você não sabe o quanto a gente luta para ter essas vacinas no nosso programa nacional. A gente leva trabalho científico, tudo para convencer a colocar essas vacinas no programa. E a hora que elas estão lá, não tem demanda. Então, você não sabe o quanto é frustrante isso para nós. Então, que tudo isso tem a ver com os movimentos, com aquele monte de fake news, os movimentos negacionistas, eu, infelizmente, não tenho dúvida que tem relação uma coisa com a outra e nós vamos demorar anos para recuperar a confiança na vacinação. Mas não vamos desistir, mas vai demorar esse período. Sobre a vacina, não pode. Jogar vacina por fora, não pode. Então, na eventualidade de fato, a gente ter vacinas, principalmente com prazo de vencimento, sei lá, mais próximo a alguma coisa, eu imagino que sim, o Ministério deve ampliar, seguindo a mesma lógica, no sentido de
Você pode ampliar para municípios, você pode ampliar a faixa etária, daí é uma questão de ver o estado de São Paulo mesmo, tem 11 municípios só que foram incluídos, né? Quando você pega o tamanho do estado de São Paulo. Então, eu acho que sobrar vacina não pode. Daí, como vai ser readequado se você amplia, por exemplo, para outro município ou amplia a faixa etária, é uma discussão do Ministério. Né, doutora Rosana, porque não tem vacina na rede pública, mas tem vacina na rede privada, né? E aí quem tem grana toma vacina, né? Como é que a senhora vê, inclusive, essa desigualdade que acontece? E aí até recomendação, tem muita pergunta chegando aqui. Tem vacina na cidade de São Paulo, na rede privada? Quanto custa uma vacina? Qual é a faixa etária que a senhora recomenda tomar a vacina? Então vamos lá, Fabiola. A vacina não está tão fácil de achar, pelo menos eu tenho mais contato aqui no município de São Paulo, exatamente porque a procura foi muito grande. E tem um problema, Fabiola, tem gente que está comercializando a primeira dose sem garantir a segunda dose em 90 dias. Isso não pode ser feito. Se eu for no estabelecimento, tomei minha primeira dose, na minha visão, tem que garantir uma segunda dose para eu completar o meu esquema. E o que a gente, pelo menos, tem visto, que tem gente que está fazendo as primeiras doses, não necessariamente guardando e reservando a segunda dose para quem está iniciando o esquema de vacinação. Então, isso é importante. A vacina na rede privada, o custo dela por dose, eu vou falar mais ou menos o que eu tenho visto, por volta de R$ 350 a dose, ou seja, não é nada barato. Nós estamos falando no esquema aí de R$ 700 2 doses de vacina. É uma coisa que pode ser feita na população de acordo com a liberação da Anvisa. Nós estamos falando de 4 anos até 60 anos. Esta é a faixa etária licenciada no nosso país para fazer a vacinação. Então, se as pessoas querem se vacinar, o que eu sou completamente a favor, se encontrarem a vacina, questionem sobre a sua segunda dose. Eu acho isso importante. E estiver dentro da faixa etária e não estiver gestante, não estiver amamentando e não tiver nenhuma doença imunossupressora, né, fazer algum tratamento que diminua a sua imunidade, você pode sim fazer a vacina. A senhora recomenda, assim, nessa faixa mesmo, para quem tem condição, a senhora recomenda que tome a vacina da dengue? Se a pessoa tem condição de pagar e encontrar a vacina, a senhora recomenda? Recomendo, e em especial, Fabiola, quem já teve dengue. Como o segundo episódio tem um potencial maior de gravidade, se alguém chega para mim, algum meu paciente que eu já atendi que já teve dengue no passado, eu falo, olha, eu sei que a vacina é cara, mas assim, dá um jeito de achar, porque você que já teve dengue no passado, você tem um risco maior de poder ter um quadro mais grave. Então, a minha ênfase para esses pacientes é muito maior no sentido de mostrar para ele um benefício, eu diria, indiscutível em relação à vacinação. O Sakamoto deu até uma risadinha. Você já tomou a tua vacina, Sakamoto? Porque o Sakamoto já teve dengue, né, Sakamoto? Já tive dengue. Até a Rosana já sabe, a Rosana sabe um pouco do meu histórico. Assim, né? Tive dengue, já peguei 2 vezes malária, tudo, nessas lembrancinhas de viagem de trabalho. Mas não tomei, né? Quando eu tiver disponível, eu tomo. É que eu também acho que eu também dei um azar de que naquela época o pessoal, todo mundo falando, toma de herpes zoster, que também se, né? E aí eu fui tomar, né? E aí nem procurei a de dengue. Mas assim que o Butantan produzir a dele, eu tomo. O Sakamoto, E aliás, acho belo que até... gesto que você fez. Opa, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, só ia elogiar ele, belo gesto ter feito vacina de zoster, uma vacina super importante, super, super belo gesto. Parabéns. Eu vi tanta gente reclamando da dor da vacina de zoster, Rosana. Tipo, tanta gente reclamando não da vacina, mas da herpes zoster, né? Dado, Isso. Aí eu falei assim, então melhor já tomar aqui, né? Então, já O, garante. o Sakamoto, Isso aí. até você falando aí, né, você já teve dengue. Como é que foi? Foi complicado para você os sintomas? Faz aí o relato, o personagem Sakamoto neste momento. O que a Rosana foi citando, na verdade, eu fui dando checklist, na verdade, né? Dor nos olhos, né? No fundo dos olhos, aliás, você quer ficar olhando para um ponto no teto, para não ficar olhando nem para um lado nem para o outro, ou ficar parado olhando para a TV, assim, para ver se o negócio passa, porque dói em fundo das órbitas, né?
Dói muitas articulações, né? Dói muitas articulações, né? Parece que você tem uma artrose, assim, né? Ela dói o corpo inteiro de uma maneira geral, parece que você foi surrado, assim. Febre, né? Também febre alta, assim. E um pouco de manchinhas, né? Manchinhas vermelhas, assim, pelo corpo. Eu tive... É aquela coisa, a malária é uma dor de articulação e tudo isso pior, né? Então, acho que o pessoal que está na região norte acaba pegando malária com mais frequência, pode fazer as comparações. Mas é uma dor, é uma dor. Eu tenho uma palavra que o pessoal usa, que eu chancelo embaixo, que é uma dor incapacitante. Você fica Uhum. incapacitado de trabalhar, né? É muito chato. Então, até ouvi uma pessoa fazendo uma comparação, Rosana, aqui, falando o seguinte: olha, tudo bem, a Covid mata mais, letal em taxa de letalidade. Agora, a questão da dengue, a dengue pode não matar na mesma taxa de letalidade, porém, ela incapacita você por um tempão, durante o tempo que você está doente e depois. Você fica zoado, né? Então, quando a Rosana fala assim, usa repelente, usa mosquiteiro, usa roupa comprida, né? Se cuidem, né? Obedece a médica, né? Porque realmente dói, né? Dói muito, né? Com dor de cabeça, com tudo, né? E aquela coisa, ela tomou cuidado de pirona, Tilenol, evitar aspirina, tudo, mas realmente porque é uma dor e é uma dor constante, assim. Então, eu entendo a dor muito grande que todo mundo está passando por isso, sabe? Sinto que realmente o poder público tem que aumentar a questão da prevenção em todo disso, mas é, dado todo o contexto, acho que cada um tem que tomar cuidado exatamente, porque é aquela coisa, a chance de você vir a falecer vai ser pequena, mas a chance de você ficar incapacitado por um bom tempo e aí perde trabalho, perde escola, perde balada, perde tudo, vai ser grande. Doutora Rosana, só para te dispensar aí, eu sei que você está no consultório, aliás, agradeço imensamente a sua participação, esclarecendo tanta coisa. Muita gente falando, obrigada, doutora Rosana, sempre tão qualificada e preparada para nos ajudar a entender tudo. Primeiro, exame para detectar, aquele exame rápido de farmácia, funciona? É bom fazer? Tem que ir até o hospital? Não tem? O que a senhora recomenda? Para dengue, a gente deve fazer até o 5º dia do início da febre o teste, que a gente chama de teste antigênico, NS1. É assim que chama. Fala, ó, vem fazer o teste rápido, que é o teste antigênico, porque tem um teste rápido também, Fabiola, que é o sorológico. Esse não adianta você fazer logo no início. Então, tem gente gastando dinheiro no teste errado, tá? Então, o teste que você deve fazer até o 5º dia do início dos sintomas é o teste NS1, o teste antigênico. Ele vindo positivo, fechou o diagnóstico. Ele vindo negativo, não necessariamente afasta o diagnóstico, porque ele pode, entre aspas, errar aí, ele pode não ter uma sensibilidade em até mais ou menos 20%. Então, tem gente que vai ter o quadro clínico, o teste é negativo e fala, então não é dengue, eu não preciso me hidratar, não preciso fazer repouso, mas está com todo o quadro clínico. Então, tem que fazer sim, porque o teste não é 100% no sentido de ser positivo. E, a partir do 6º dia, daí sim você pode fazer o teste sorológico, que é a presença dos anticorpos contra a dengue. Então, seria o teste para você confirmar o seu diagnóstico. Tá, São Paulo acertou em decretar o estado de emergência, isso deve mudar aqui a ação do estado para prevenir a dengue? Fabiola, é uma questão epidemiológica, né? Decretar estado de emergência tem a ver com os números. Quando chega em 300 casos por 100 mil habitantes, ponto, é o estado de emergência. Isso é uma definição da Organização Mundial da Saúde. Então, São Paulo ainda não tinha decretado, porque a gente não tinha atingido esse número. A partir do momento que atingiu e todos os estados que estão atingindo, tem uma vantagem no sentido de agilizar o processo. Então, você recebe mais verba, você pode contratar produtos, compras, etc., sem licitação. Então, aquela coisa. Óbvio que tem vantagens, mas tem que ficar na vistoria para ver como é que está sendo feito na prática todo esse estado de emergência. Mas, sim, está correto, exatamente porque nós atingimos um número de mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Doutora Rosana, um beijo, muito obrigada por estar aqui e por nos ajudar a entender. É muito triste, né, a gente pensar que aí estamos numa situação de emergência para dengue, a gente que achava que podia ter vencido já isso há muitos anos. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigada pelo papo e um beijo para todos. Até, Beijo, vamos que obrigado. vamos.
A gente vê aí a ação da Prefeitura de São Paulo. Queria até um comentário de vocês, né? A gente ouviu aqui primeiro a responsável por coordenação de doenças do estado de São Paulo, anunciando a decretação de emergência, e agora o município de São Paulo também falando sobre essas novas ações, drones para jogar